O que você faria se fosse vendida pela própria família para cuidar de um homem inconsciente, frio e milionário? E se, mesmo em coma, ele sentisse sua presença e chorasse? Você acreditaria no amor ou fugiria do medo? Essa é uma história sobre sacrifício, redenção e um sentimento que nasceu no silêncio, quando ninguém mais acreditava em milagres. Comente agora. Você acredita que o coração pode despertar antes da mente? Curta se histórias de superação te emocionam. Compartilhe com alguém que precisa de um sinal de esperança. Inscreva-se, porque o amor verdadeiro pode surgir onde ninguém imagina. A chuva batia violentamente contra as telhas quebradas da casa de madeira, criando uma sinfonia desesperadora que ecoava pelos cômodos miseráveis. Helena acordou com o barulho das garrafas sendo arremessadas contra a parede da cozinha. Mais, uma noite de fúria alcoólica do pai. Aos 19 anos, ela já conhecia essa rotina devastadora como a palma da mão. "Maldita seja esta vida!", gritava Joaquim, cambaleando entre os móveis quebrados. "Não tenho mais nada, nada!" Helena envolveu-se no cobertor rasgado, tentando abafar os sons que rasgavam sua alma. Sabia que quando ele bebia assim, as consequências eram imprevisíveis. Suas mãos tremiam não apenas pelo frio que entrava pelas frestas das janelas, mas pelo medo que crescia em seu peito como uma serpente faminta. A porta do quarto foi escancarada brutalmente. Joaquim apareceu na soleira, os olhos vermelhos e, injetados, o hálito pestilento de cachaça barata preenchendo o ar. Helena se encolheu contra a parede, reconhecendo aquele olhar. Era o mesmo que ele tinha quando vendia os poucos objetos de valor que restavam na casa. "Levanta daí, menina", ordenou, agarrando-a pelo braço com força suficiente para deixar marcas. "Hoje tua sorte mudou." "Pai, o que está acontecendo?" Helena tentou se soltar, mas os dedos dele se cravaram em sua pele como garras desesperadas. "Consegui um trabalho para você. Um trabalho que vai nos tirar da miséria." Joaquim sorriu, mas não havia alegria naquele sorriso. Era o sorriso de um homem que acabara de vender a própria alma. "Você vai cuidar de um homem importante, muito importante." Helena sentiu o sangue gelar nas veias. "Que tipo de trabalho, pai? Não faça perguntas!" Ele explodiu, empurrando-a violentamente. "Você vai fazer o que eu mandar. Sempre fiz tudo. Por você, sempre te protegi." "Protegeu?" Helena quase riu da ironia amarga. Desde que a mãe morrera há 5 anos, Joaquim havia se transformado num fantasma alcoólatra que mal conseguia se sustentar em pé. Ela trabalhava na feira vendendo verduras para conseguir comprar comida, enquanto ele gastava cada centavo em bebida. "Eles vão buscar você em 1 hora", murmurou Joaquim, evitando o olhar da filha. "É uma oportunidade única. Você vai morar numa mansão, ter comida boa, roupas limpas." "E qual é o preço disso?" Helena perguntou, sua voz saindo mais firme do que esperava. Joaquim hesitou. Por um momento, um lampejo de humanidade atravessou seus olhos embotados. Mas a necessidade venceu qualquer resquício de amor paternal. "Você vai cuidar de um homem que está adormecido. Só isso. Dar remédios, fazer companhia. Trabalho fácil para uma moça bonita como você." Helena conhecia o pai bem demais para acreditar nessa versão suavizada. "Quanto você recebeu por mim?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Joaquim desviou o olhar, confirmando os piores temores de Helena. Ela não estava sendo contratada, estava sendo vendida. 50.000 reais, ele finalmente confessou, as palavras saindo como pedras da sua boca. "Mais 5.000 por mês enquanto você estiver lá." Helena sentiu o mundo girar. 50.000 reais. Uma fortuna para eles, mas um preço irrisório para comprar uma vida humana. Suas pernas fraquejaram e ela se sentou pesadamente na cama. "Você
Me vendeu, murmurou mais para si mesma do que para ele. Sua própria filha. Não é assim. Joaquim tentou se defender, mas sua voz soava oca. É um trabalho. Você vai voltar quando ele não precisar mais de cuidados. E se ele nunca mais precisar? E se eu nunca mais voltar? Joaquim não respondeu. Não tinha resposta para dar. 1 hora depois, exatamente como prometido, um carro preto e luxuoso parou em frente à casa humilde. Helena havia arrumado suas poucas roupas numa sacola plástica rasgada. Não tinha muito o que levar. Algumas peças desbotadas, um colar que havia sido da mãe e um livro de poesias que encontrara no lixo anos atrás. O motorista que desceu do carro era um homem de meia-idade, vestido com terno impecável. Seus olhos eram frios, profissionais. Ele olhou para Helena como se estivesse avaliando mercadoria. Você é Helena Santos? Perguntou, conferindo algo numa prancheta. Sou, ela respondeu, surpreendendo-se com a firmeza da própria voz. Sou Roberto, mordomo da família Ferraz. Você vai trabalhar para nós a partir de hoje. Trabalhar. Todos usavam essa palavra, mas Helena sabia que era mentira. Escravas trabalhavam, empregadas podiam sair quando quisessem. Pai, Helena se virou para Joaquim uma última vez. Quando eu sair de lá, nunca mais quero ver você. Joaquim abriu a boca para dizer algo, mas apenas um gemido saiu. Helena entrou no carro sem olhar para trás. Durante a viagem, Roberto explicou a situação com frieza clínica. Você vai cuidar do Sr. Daniel Ferraz. Ele está em coma há 6 meses, depois de um acidente de carro. Precisa de cuidados constantes. Por que eu? Helena perguntou. Por que não uma enfermeira profissional? Roberto a estudou pelo retrovisor. O Sr. Daniel tem reações estranhas com estranhos. Você foi recomendada por ter um perfil adequado. Helena não perguntou o que isso significava. Sabia que as respostas só a machucariam mais. A mansão dos Ferraz surgiu como um castelo de contos de fadas. Mas Helena não sentiu nenhuma magia. Apenas um frio profundo, que não tinha nada a ver com a temperatura. Era o frio do abandono, da traição, da certeza de que sua vida havia sido negociada como um produto qualquer. Roberto a conduziu pelos corredores luxuosos até um quarto no 2º andar. Este é o quarto do Sr. Daniel, disse, abrindo a porta. Helena entrou e viu o homem pela primeira vez. Daniel Ferraz estava deitado numa cama hospitalar, conectado a diversos aparelhos. Mesmo inconsciente, era impossível negar que havia sido um homem poderoso. Seus traços eram marcantes, o cabelo grisalho ainda espesso, as mãos grandes e calejadas. Mãos de quem construiu um império. Você ficará aqui das 7 da manhã às 7 da noite. Roberto instruiu. Uma enfermeira assume. Durante a madrugada, suas refeições serão servidas no quarto. Não deve sair da mansão sem autorização. Prisioneira. Helena era uma prisioneira. Quando Roberto saiu, Helena ficou sozinha com o homem inconsciente. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo ritmo constante dos aparelhos que mantinham Daniel vivo. Ela se aproximou da cama lentamente. Havia algo perturbador na situação toda. Por que alguém pagaria tanto dinheiro por uma cuidadora sem experiência? Por que especificamente ela? Olá, Sr. Daniel, murmurou, testando a própria voz no ambiente estranho. Meu nome é Helena. Parece que vou cuidar do senhor por um tempo. Nenhuma reação. Obviamente, Helena sentou-se na poltrona ao lado da cama, observando o rosto sereno de Daniel. Havia paz ali, mas também uma tristeza profunda, gravada nas linhas da sua face. Que tipo de homem ele havia sido? Que tipo de vida havia levado antes do acidente? As horas passaram devagar. Helena tentou ler, mas as palavras dançavam na página. Tentou dormir, mas os pensamentos não a deixavam descansar. Estava numa mansão luxuosa, mas nunca havia se sentido tão pobre. Tinha comida farta, mas nunca havia sentido tanta fome. Fome de liberdade,
de dignidade, de escolha. Quando a enfermeira noturna chegou, Helena foi conduzida ao seu quarto. Um cômodo simples, mas confortável, nos fundos da mansão. Era melhor que qualquer lugar onde havia dormido, mas as grades invisíveis da prisão eram sufocantes. Deitada na cama nova, Helena olhou pela janela para as estrelas. Sua mãe costumava dizer que cada estrela era uma lágrima de quem havia partido, brilhando para guiar os que ficaram. Mãe, sussurrou para a noite, se você está aí em cima, me dá forças, porque eu não sei se vou conseguir sobreviver ao que está por vir. Lá fora, o vento sussurrava entre as árvores da mansão, carregando consigo o pressentimento de que a vida de Helena nunca mais seria a mesma. Para melhor ou para pior, seu destino estava agora entrelaçado ao de um homem que nem sequer sabia de sua existência. Mas o que Helena não sabia era que, naquele exato momento, no quarto ao lado, uma lágrima solitária deslizou pelo rosto de Daniel Ferraz, a primeira desde o acidente. O amanhecer chegou devagar pela janela do quarto de Helena, trazendo consigo a realidade cruel de sua nova existência. 7 horas da manhã. Hora de assumir seu posto como guardiã de um homem que talvez nunca mais despertaria. A enfermeira noturna, uma mulher robusta chamada Carmen, fazia as últimas anotações quando Helena entrou no quarto. Noite tranquila, relatou sem levantar os olhos da prancheta. Sinais vitais estáveis. Nenhuma alteração significativa. Ele faz alguma coisa? Move-se? Fala dormindo? Helena perguntou, aproximando-se cautelosamente da cama. Carmen finalmente a olhou e havia algo estranho em seus olhos. Você é nova nisso, não é, garota? Suspirou profundamente. 6 meses cuidando dele, e posso contar nos dedos as vezes que o vi reagir a alguma coisa. Mas ontem à noite... O que aconteceu ontem à noite? Provavelmente foi impressão minha, mas juro que o vi chorar. Uma lágrima solitária descendo pelo rosto dele. Coisa mais estranha. Carmen balançou a cabeça, recolhendo seus pertences. Enfim, boa sorte, menina. Você vai precisar. Quando ficou sozinha com Daniel, Helena sentiu o peso sufocante do silêncio. Os aparelhos emitiam seus sons mecânicos constantes. Bip, 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 como um coração artificial marcando o tempo de uma vida suspensa. Ela puxou a cadeira mais para perto da cama e realmente observou Daniel pela primeira vez. À luz do dia, ele parecia ainda mais imponente. Devia ter pelo menos 1,80 m, ombros largos que preenchiam a camisola hospitalar. Seu rosto, mesmo relaxado pelo coma, carregava traços de determinação e força. As mãos, apoiadas sobre o peito, eram grandes e calejadas, mãos que haviam construído, lutado, conquistado. Bom dia, Sr. Daniel, murmurou Helena, sentindo-se tola por falar com alguém inconsciente. Sou Helena, a pessoa que vai ficar com o senhor por um tempo. Nenhuma resposta. Obviamente. Helena passou os dedos nervosamente pelo livro de poesias que trouxera, sua única companhia real naquele lugar. O senhor gosta de literatura? Eu sei que pode parecer estranho, mas trouxe um livro. Talvez eu possa ler para o senhor. Abriu o livro numa página aleatória e começou a ler em voz baixa. As palavras ecoavam suavemente no quarto, quebrando a monotonia dos aparelhos médicos. Enquanto lia, Helena observava o rosto de Daniel, procurando por qualquer sinal, qualquer reação mínima. O amor que move o sol e as outras estrelas, lia Helena quando notou algo. O ritmo da respiração de Daniel havia mudado sutilmente. Nada dramático, apenas uma alteração quase imperceptível no padrão. Helena parou de ler. A respiração voltou ao normal. Coincidência? Ela retomou a leitura, prestando atenção total aos sinais vitais dele. Novamente, a respiração ficou mais profunda, mais pausada. O senhor consegue me ouvir?
sussurrou Helena, o coração disparando. Se conseguir, me dê um sinal, qualquer coisa. Nada. Mas Helena tinha certeza de que algo havia mudado. As horas se arrastaram como melado. Helena tentou manter-se ocupada, organizando as flores murchas no vaso ao lado da janela, ajeitando os travesseiros de Daniel, limpando a poeira dos móveis. Qualquer coisa para não enlouquecer com o silêncio. No meio da tarde, Roberto trouxe o almoço de Helena numa bandeja, elegante. Como está se adaptando? Perguntou, observando-a com aqueles olhos frios e calculistas. Bem, obrigada. Helena mentiu. O senhor Daniel parece diferente hoje, mais relaxado. Roberto estudou o homem inconsciente com atenção. Interessante. Depois que Roberto saiu, Helena voltou à sua vigília. A sensação de estar sendo observada, mesmo por alguém inconsciente, era perturbadora. Às vezes, ela tinha a impressão de que os olhos de Daniel se mexiam sob as pálpebras fechadas, como se ele estivesse sonhando. Sabe de uma coisa, senhor? Daniel? Helena começou a falar mais para si mesma do que para ele. Eu nunca tive uma vida fácil. Minha mãe morreu quando eu tinha 14 anos. E meu pai... Bem, acho que o senhor já sabe como acabei aqui. Parou, esperando. Nada. Mas o estranho é que mesmo estando aqui contra minha vontade, eu não sinto raiva do senhor. O senhor não pediu para estar assim. Ninguém pede para ficar vulnerável, dependente dos outros. Helena se levantou e caminhou até a janela. O jardim da mansão era deslumbrante. Gramados perfeitamente aparados, roseiras floridas, uma fonte de mármore no centro. Um paraíso que ela não podia desfrutar. O senhor deve ter sido muito poderoso, continuou, falando para o reflexo de Daniel no vidro da janela. Essa mansão, os empregados, tudo isso, o senhor construiu um império. Deve ter sido fascinante ter tanto controle sobre sua própria vida. Quando se virou para voltar à cadeira, Helena teve a impressão de que algo havia mudado na expressão de Daniel. Uma linha de tensão na testa que não estava lá antes. Senhor Daniel? Chamou suavemente, aproximando-se. Nada. Helena sentou-se novamente e retomou a leitura. Desta vez, escolheu poemas mais suaves, canções de ninar que sua mãe costumava cantarolar. Sua voz ecoava melódica pelo quarto, criando uma atmosfera de paz que contrastava com a frieza dos equipamentos médicos. Boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Cantarolou baixinho, as palavras saindo automaticamente da memória da infância. Foi então que aconteceu. Uma lágrima cristalina brotou do canto esquerdo do olho de Daniel e deslizou lentamente pela sua bochecha. Helena ficou paralisada. Seu primeiro instinto foi chamar alguém, mas algo a impediu. Aquela lágrima não era apenas uma reação física involuntária. Era pessoal, íntima, como se Daniel estivesse reagindo especificamente à sua presença, à sua voz. O senhor consegue me ouvir? Sussurrou Helena, mais uma afirmação do que uma pergunta. Eu não sei como, mas o senhor está me ouvindo. Aproximou-se mais da cama, observando cada detalhe do rosto de Daniel. Eu vou continuar falando com o senhor, está bem? Mesmo que todos pensem que sou maluca, porque eu sei que o senhor está aí dentro, em algum lugar. O restante da tarde passou num tempo diferente. Helena contou sobre sua vida no vilarejo, sobre os livros que lia às escondidas, sobre os sonhos que tinha antes de descobrir que havia sido vendida. E sempre observando Daniel em busca de sinais. Às 6 da tarde, Carmen chegou para o turno da noite. Como foi o dia? Perguntou, verificando os aparelhos. Tranquilo, Helena respondeu, mas havia algo diferente na sua voz. Uma intimidade, nova, como se ela e Daniel compartilhassem agora um segredo. Engraçado, murmurou Carmen, observando os monitores. Os batimentos cardíacos dele estão mais estáveis do que vi em meses. E olha só isso, a pressão arterial também melhorou.
Helena sentiu um arrepio de emoção. Isso é bom, certo? Muito bom. Seja lá o que você está fazendo, garota, continue fazendo. Naquela noite, Helena demorou para adormecer. Ficou olhando para o teto, pensando na lágrima de Daniel, na mudança sutil em sua respiração, na melhora dos sinais vitais. Não era imaginação, era real. Havia uma conexão se formando entre eles, algo que transcendia a consciência normal. Helena sentia como se estivesse sendo chamada para uma missão maior do que simplesmente cuidar de um paciente. Era como se o universo a tivesse colocado ali por um propósito específico. Pela primeira vez desde que chegara à mansão, Helena sentiu algo diferente da desesperança. Sentia-se necessária, não como mercadoria vendida pelo pai, mas como alguém genuinamente importante para a recuperação de Daniel. Amanhã vou trazer flores frescas do jardim, murmurou para a escuridão do quarto, e vou ler mais poesias, e vou continuar conversando com o Senhor, porque eu sei que está me escutando. Lá no andar de cima, no quarto onde Daniel repousava, conectado aos aparelhos, outra lágrima solitária brilhou à luz da lua. Mas desta vez havia algo diferente. Não era uma lágrima de tristeza ou dor, era uma lágrima de esperança. Carmen, fazendo sua ronda noturna, parou ao ver a lágrima e franziu a testa. Em 30 anos de enfermagem, nunca havia visto um paciente em coma reagir assim. Havia algo acontecendo ali, algo que a ciência não conseguia explicar. Mas enquanto observava Daniel dormir, Carmen teve uma sensação estranha. Era como se ele não estivesse realmente inconsciente, como se estivesse apenas esperando. Esperando pela pessoa certa, pela voz certa, pelo toque certo que o trouxesse de volta ao mundo dos vivos. E talvez, apenas talvez, essa pessoa fosse a garota de olhos tristes que havia chegado ontem. A garota que falava com ele como se fosse uma pessoa real, não apenas um corpo inerte numa cama. Carmen sorriu, ajeitou o cobertor de Daniel e sussurrou: "Durma bem, senhor Daniel. Amanhã sua Helena volta." Pela primeira vez em 6 meses, Daniel Ferraz dormiu profundamente, sem pesadelos, embalado pela lembrança de uma voz doce que prometia voltar no dia seguinte. Uma semana havia se passado desde a chegada de Helena à mansão Ferraz, e cada dia trazia revelações mais inquietantes sobre a conexão inexplicável que se formava entre ela e o homem inconsciente. Helena acordou naquela manhã com uma sensação diferente no peito, uma mistura de ansiedade e expectativa que não conseguia compreender. Ao entrar no quarto de Daniel, encontrou Carmen anotando algo com mais urgência do que o habitual. Suas sobrancelhas estavam franzidas em concentração e ela murmurava números baixinho. "Aconteceu alguma coisa?" Helena perguntou, o coração já acelerado pelo tom preocupado da enfermeira. Carmen levantou os olhos e havia perplexidade genuína em sua expressão. "Helena, você precisa ver isso. Os sinais vitais dele não consigo explicar." Helena aproximou-se dos monitores. Os números dançavam em padrões que ela não entendia completamente, mas a agitação de Carmen era contagiosa. Durante a madrugada, por volta das 3 horas, todos os indicadores dele dispararam. Não de forma perigosa, Carmen se apressou em esclarecer, mas como se ele estivesse sonhando intensamente ou tendo algum tipo de experiência emocional profunda. Isso é normal? Em pacientes de coma? Absolutamente não. Carmen guardou a prancheta e olhou diretamente para Helena. "Garota, eu trabalho com isso há décadas. Já cuidei de centenas de pacientes inconscientes. O que está acontecendo com o senhor Daniel desde que você chegou não tem explicação médica." Helena sentiu um frio percorrer sua espinha. "O que você está querendo dizer?" "Estou dizendo que seja lá o que você está fazendo, está funcionando.
Os médicos vão querer saber sobre isso. Vão fazer perguntas. Depois que Carmen saiu, Helena ficou sozinha com Daniel, mas o silêncio parecia diferente hoje. Carregado de possibilidades e mistérios. Ela puxou a cadeira ainda mais perto da cama e realmente estudou o rosto dele. "Bom dia, Sr. Daniel", murmurou, como havia se tornado seu ritual matinal. "Carmen disse que o senhor teve uma noite agitada. Estava sonhando?" Desta vez, Helena prestou atenção total a cada detalhe. O movimento quase imperceptível das pálpebras, a ligeira alteração no ritmo respiratório, a tensão que se formava e relaxava nos músculos faciais. "Eu trouxe algo especial hoje", disse ela, retirando da bolsa um pequeno vaso com flores silvestres que havia colhido no jardim antes do amanhecer. "São margaridas. Minha mãe dizia que elas representam pureza e novos começos." Colocou o vaso na mesa de cabeceira e, quando se virou de volta para Daniel, teve certeza absoluta de que havia visto suas narinas se dilatarem sutilmente, como se ele estivesse tentando captar o perfume das flores. "O senhor consegue sentir o cheiro delas, não consegue?" Helena sussurrou, o coração martelando. Eu sabia que o senhor está aqui dentro." Decidiu tentar algo novo. Em vez de ler poesia do livro, Helena começou a recitar de memória as canções que sua mãe cantava para ela quando era criança. Sua voz fluía suave e melódica, preenchendo o quarto com memórias de amor maternal e proteção. "Dorme, meu menino, que a noite já vem. Dorme sossegado, que nada te faz mal." Cantarolou Helena, observando Daniel com intensidade científica. Respiração dele se aprofundou imediatamente. Não era imaginação, era uma resposta clara e consistente. Helena sentiu uma onda de emoção tão intensa que quase a derrubou. "O senhor gosta quando eu canto, não gosta? Isso o acalma." Continuou cantando, uma música após a outra, criando uma atmosfera íntima e acolhedora no quarto clínico. Com cada canção, parecia que a distância entre eles diminuía, como se Helena estivesse literalmente chamando Daniel de volta do abismo. Por volta do meio-dia, Roberto trouxe o almoço de Helena, mas desta vez não estava sozinho. Um homem elegante, de cabelos grisalhos e óculos de aros dourados o acompanhava. "Helena, este é o Dr. Henrique Monteiro, o médico pessoal do Sr. Daniel", apresentou Roberto com formalidade. O médico estudou Helena com olhos penetrantes. A enfermeira relatou algumas mudanças interessantes no quadro do paciente, mudanças que coincidiram com sua chegada. Helena sentiu-se subitamente como um animal de laboratório sendo examinado. Eu só converso com ele e canto às vezes." "Cantar?" Dr. Monteiro ergueu uma sobrancelha. "Que tipo de música?" "Canções de ninar, coisas que minha mãe cantava para mim." O médico trocou um olhar significativo com Roberto. "Interessante. Você saberia cantar agora para que eu possa observar as reações dele?" Helena hesitou. Havia algo científico e frio na solicitação que a incomodava. Sua conexão com Daniel era íntima, pessoal. Não era um espetáculo para ser analisado. "Por favor", Dr. Monteiro insistiu. "Pode ser crucial para o tratamento dele." Relutantemente, Helena começou a cantarolar a mesma canção de ninar. Mas desta vez, com a presença dos observadores clínicos, a magia parecia diminuída. Daniel permaneceu imóvel, sem reações óbvias. Murmurou o médico fazendo anotações. "Talvez precise de mais tempo para a observação. Vou instruir Carmen a documentar qualquer mudança com mais detalhes." Depois que os homens saíram, Helena sentou-se pesadamente na cadeira. A presença deles havia quebrado algo delicado que se construía entre ela e Daniel. "Desculpe por isso", murmurou para ele. "Eles não entendem. Não é sobre ciência ou medicina. É sobre conexão." As horas passaram lentamente.
Helena tentou retomar a atmosfera anterior, mas sentia-se observada, analisada. Sabia que cada palavra, cada gesto seria relatado e estudado. No final da tarde, frustrada e emocionalmente exausta, Helena decidiu fazer algo que havia estado evitando. Ela segurou a mão de Daniel. Era a primeira vez que o tocava intencionalmente. Suas mãos eram grandes e quentes, surpreendentemente macias para alguém que havia construído um império. Helena entrelaçou seus dedos nos dele e sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Senhor Daniel, sussurrou, sua voz carregada, de emoção genuína. Eu sei que isso pode soar estranho, mas desde que cheguei aqui sinto como se eu devesse estar aqui. Não porque fui vendida, mas porque o Senhor precisa de mim. Parou, respirando fundo antes de continuar. Minha vida nunca foi fácil. Perdi minha mãe muito cedo e meu pai, bem, o Senhor sabe o que ele fez. Mas, pela primeira vez em anos, sinto que tenho um propósito. Sinto que posso fazer a diferença na vida de alguém. Helena apertou a mão dele com mais força, as lágrimas começando a brotar em seus olhos. Eu não sei o que o senhor está vivenciando aí dentro, mas quero que saiba que não está sozinho. Eu estou aqui, e vou continuar aqui, cantando suas canções, contando histórias, sendo sua conexão com o mundo. Foi então que aconteceu algo que mudaria tudo. Helena começou a cantarolar baixinho a canção de ninar mais íntima de sua infância. Uma melodia que sua mãe inventara só para ela, que nunca havia compartilhado com ninguém. Minha estrelinha, brilha para mim, mostra o caminho, me faz sorrir. Sua voz saía carregada de toda a dor, esperança e amor que carregava no coração. E então Helena viu. Uma lágrima cristalina brotou do canto do olho direito de Daniel. Mas não parou ali. Outra lágrima se formou no olho esquerdo, e depois mais uma. Em poucos segundos, lágrimas silenciosas deslizavam pelas bochechas dele como rios de emoção contida. Helena ficou paralisada, ainda segurando a mão dele, assistindo àquele milagre impossível. Oh, meu Deus, murmurou sua própria voz quebrando. O senhor está chorando. O senhor consegue me ouvir. As lágrimas de Daniel continuavam fluindo, mais intensas agora, como se 6 meses de emoções reprimidas finalmente encontrassem uma saída. Helena soltou a mão dele e, sem pensar, usou os dedos para gentilmente limpar as lágrimas de seu rosto. Está tudo bem, sussurrou, sua própria face molhada de lágrimas. Eu estou aqui. Não vou te abandonar. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Os dedos de Daniel se contraíram levemente. Um movimento tão sutil que Helena quase duvidou que tivesse acontecido. Mas quando ela segurou a mão dele novamente, sentiu a pressão de volta. Ele estava tentando apertar sua mão. Helena explodiu em soluços de emoção. O senhor consegue me ouvir, consegue me sentir. Ficou ali, segurando a mão dele, cantarolando através das lágrimas, enquanto Daniel continuava chorando silenciosamente. Era um momento de comunicação pura, além das palavras, além da consciência normal. Quando Carmen chegou para o turno da noite, encontrou Helena ainda segurando a mão de Daniel, ambos com as faces molhadas de lágrimas. Meu santo Deus! Murmurou Carmen, verificando rapidamente os monitores. Os batimentos cardíacos de Daniel estavam elevados, mas estáveis. A pressão arterial mostrava sinais de atividade emocional intensa. Ele chorou, Helena disse, sua voz rouca de emoção, e apertou minha mão. Carmen observou o rosto ainda, úmido de Daniel com admiração profissional e pessoal. Em 30 anos de carreira, nunca vi nada assim. Nunca. O que isso significa? Helena perguntou, ainda não ousando soltar a mão dele. Significa, disse Carmen lentamente, que você pode ser a chave para trazer esse homem de volta. Seja lá o que há entre vocês, é poderoso o suficiente para atravessar as barreiras do coma. Naquela noite, Helena mal conseguiu dormir.
Revivia constantemente aquele momento mágico, as lágrimas de Daniel, a pressão suave de sua mão, a sensação de que havia estabelecido uma ponte entre dois mundos. Pela primeira vez desde que chegara à mansão, Helena não se sentia como uma prisioneira ou mercadoria. Sentia-se como um anjo da guarda, chamada para uma missão sagrada de trazer um homem perdido de volta à vida. E em algum lugar nas profundezas de sua consciência fragmentada, Daniel Ferraz sonhava com uma voz angelical que cantava só para ele, com mãos gentis que limpavam suas lágrimas, com uma presença luminosa que o chamava de volta para casa. 3 dias haviam se passado desde o episódio das lágrimas, e a mansão inteira parecia eletrizada com uma energia diferente. Helena notava os olhares curiosos dos funcionários, as conversas sussurradas que cessavam quando ela passava pelos corredores. A notícia de que Daniel havia reagido de forma extraordinária à sua presença havia se espalhado como fogo. Dr. Monteiro visitava o quarto diariamente agora, fazendo anotações obsessivas e aumentando a dosagem de medicamentos, na esperança de acelerar qualquer processo de recuperação. Mas Helena sabia que ele estava perdendo o ponto central. Aquilo não era sobre medicina. Era sobre algo muito mais profundo. Naquela manhã, Helena chegou ao quarto mais cedo que o habitual. Eram 5:30 da manhã e uma tempestade furiosa açoitava as janelas da mansão. O som da chuva criava uma sinfonia melancólica que parecia ecoar o estado emocional dela. Carmen ainda estava lá, organizando os últimos detalhes antes de passar o plantão. Como ele passou a noite? Helena perguntou, aproximando-se da cama onde Daniel repousava. Inquieto, Carmen respondeu, mas havia excitação contida em sua voz. Helena, eu nunca vi nada igual. Durante a madrugada ele se mexeu. Não muito, apenas pequenos movimentos da cabeça, como se estivesse procurando alguma coisa. Procurando o quê? Ou melhor, procurando alguém. Carmen sorriu significativamente. Os movimentos pararam quando coloquei a gravação da sua voz cantando ontem. É como se ele soubesse quando você não está aqui. Helena sentiu o coração acelerar. Gravação? Dr. Monteiro pediu para gravar suas sessões com ele, para estudos científicos. Carmen hesitou. Espero que você não se importe. Helena se importava, mas não disse nada. Aproximou-se de Daniel e, como havia se tornado seu ritual, segurou gentilmente sua mão. Bom dia, meu querido, murmurou, a palavra de carinho saindo naturalmente, sem que ela percebesse. Estou aqui. Imediatamente, ela sentiu uma pressão de volta, mais forte que antes, mais intencional. Carmen, Helena chamou, a voz trêmula. Ele está apertando minha mão. A enfermeira se aproximou rapidamente, observando a conexão entre eles. Fale com ele, Helena. Continue falando. Eu sonhei com você ontem à noite, Helena continuou, suas palavras fluindo como confissão. Sonhei que você abria os olhos e me dizia seu nome, que você me contava sobre sua vida antes do acidente. A pressão na mão dela aumentou. Você tem família? Alguém que sente sua falta? Helena perguntou, observando cada microexpressão. No rosto dele, desta vez, foi diferente. As pálpebras de Daniel tremularam. Não foi imaginação. Carmen também viu. Meu Deus, sussurrou a enfermeira. Ele está tentando abrir os olhos. Helena sentiu uma onda de adrenalina pura. Daniel, disse pela primeira vez usando apenas seu nome sem formalidades. Se você consegue me ouvir, se está aí dentro, eu preciso que você lute. Preciso que você volte. As pálpebras tremularam novamente, mais intensamente. Eu não vou. Embora, Helena prometeu, apertando a mão dele com força. Não importa o que aconteça, eu vou ficar aqui até você voltar para mim. E então aconteceu. Devagar, como se fosse o movimento mais difícil do mundo, Daniel Ferraz abriu os olhos. Helena soltou um grito sufocado.
Os olhos dele eram de um castanho profundo, ainda turvos pela medicação e confusão, mas estavam abertos, estavam olhando diretamente para ela. Carmen! Helena gritou sem conseguir tirar os olhos de Daniel. Carmen, ele acordou! A enfermeira. E correu para verificar os equipamentos, mas Helena não conseguia se mover. Estava hipnotizada pelos olhos de Daniel, que piscavam lentamente, tentando focar. Oi, Helena sussurrou, lágrimas já descendo por seu rosto. Oi, Daniel. Ele tentou falar, mas apenas um som rouco saiu. Seus lábios se moviam com esforço, como se tivesse esquecido como formar palavras. Não force, Helena disse gentilmente. Você ficou muito tempo dormindo. Vai precisar de tempo. Daniel continuou olhando para ela com intensidade crescente. Havia confusão em seus olhos, mas também algo mais, reconhecimento. Como se, mesmo não entendendo completamente onde estava ou o que havia acontecido, ele soubesse que Helena era importante. Dr. Monteiro chegou correndo, ainda de pijama, alertado por Carmen. Inacreditável, murmurou, examinando Daniel com equipamentos. Senhor Ferraz, consegue me ouvir? Daniel virou a cabeça ligeiramente em direção ao médico, mas seus olhos retornaram imediatamente para Helena. Era claro que ela era sua âncora na realidade. Quem? Daniel finalmente conseguiu sussurrar, sua voz como lixa após meses de silêncio. Quem é você? Helena sentiu o coração se despedaçar e se recompor ao mesmo tempo. Meu nome é Helena. Eu tenho cuidado de você. Helena, ele repetiu lentamente, como se estivesse testando o som do nome. Helena, como você se sente? Dr. Monteiro interveio, fazendo testes neurológicos básicos. Mas Daniel ignorou o médico completamente. Seus olhos permaneceram fixos em Helena. Você cantava para mim. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Helena explodiu em lágrimas. Você conseguia me ouvir. Eu sabia, eu sempre soube. Sua voz, Daniel disse com esforço crescente, me trouxe de volta. Dr. Monteiro estava fazendo anotações frenéticas, mas a conexão entre Helena e Daniel transcendia qualquer observação médica. Era íntima, quase mágica. Por que você está chorando? Daniel perguntou, tentando levantar a mão livre para tocar o rosto dela. Porque você voltou, Helena disse simplesmente. Porque você está aqui comigo. Onde eu estava? Longe, Helena respondeu. Muito longe, mas eu te trouxe de volta. Daniel fechou os olhos por um momento, processando. Quando os abriu novamente, havia mais clareza neles. Quanto tempo? 6 meses, Dr. Monteiro respondeu. Você esteve em coma por 6 meses após o acidente. Acidente, Daniel murmurou, e Helena viu sombras de memória cruzando seu rosto. Não pense nisso agora, Helena disse rapidamente. Só se concentre em ficar aqui, em ficar comigo. Helena, Daniel disse novamente, como se estivesse memorizando o nome. Por que você cuidou de mim? A pergunta era carregada de uma inocência que partiu o coração de Helena. Ele não sabia. Não sabia que ela havia sido vendida, forçada a estar ali. Para ele, ela era simplesmente um anjo que havia escolhido cuidar dele. Porque você precisava. Helena respondeu, evitando a verdade cruel. E por quê? Porque eu queria estar aqui. Não era mentira. Havia começado como prisão, mas se transformara em escolha. Daniel tentou se sentar, mas ainda estava muito fraco. Helena ajudou-o, seus corpos se tocando pela primeira vez com ele consciente. A eletricidade entre eles era inegável. Você é real? Daniel perguntou, tocando gentilmente o rosto de Helena. Sou real. Ela confirmou, cobrindo a mão dele com a sua. Achei que você fosse um sonho. Talvez eu seja. Helena sorriu através das lágrimas. Talvez nós dois sejamos um sonho. Dr. Monteiro finalmente conseguiu chamar a atenção de Daniel para os exames necessários. Mas durante todo o processo,
Daniel mantinha uma mão conectada a Helena, como se ela fosse sua linha de vida. Horas depois, quando os médicos e enfermeiros finalmente saíram, Helena e Daniel ficaram sozinhos pela primeira vez desde o despertar. Helena, Daniel disse, sua voz já mais forte. Preciso saber uma coisa. O quê? Como você chegou aqui? Por que estava cuidando de mim? Helena hesitou. A verdade era feia, dolorosa. Mas depois de tudo que haviam compartilhado, ela não podia mentir. Meu pai me vendeu, disse simplesmente. Daniel ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava carregada de uma raiva fria. Ele te vendeu? Helena contou tudo. A pobreza, o alcoolismo do pai, a venda disfarçada de trabalho, sua chegada forçada à mansão. Mas ela acrescentou rapidamente, isso não importa mais, porque no final eu escolhi ficar, escolhi cuidar de você. Daniel a observou com uma intensidade que a fez corar. Você salvou minha vida, e você salvou a minha. Helena respondeu. Me deu um propósito, me fez sentir necessária. Helena. Daniel disse, sua voz carregada de emoção. Eu não lembro de muita coisa sobre minha vida antes do acidente, mas lembro de cada momento que você esteve aqui. Sua voz, suas mãos, sua presença. Você foi minha luz na escuridão. Helena sentiu-se derreter. Daniel, não sei o que vem depois. Ele continuou. Não sei que tipo de homem eu era antes, mas sei que quero ser o tipo de homem que merece alguém como você. Naquele momento, Daniel Ferraz, mesmo fraco e confuso, se inclinou e tocou gentilmente os lábios de Helena com os seus. Não foi um beijo apaixonado. Foi um beijo de gratidão, de promessa, de começos. Foi o momento em que duas almas solitárias se encontraram completamente. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Bem-vindo de volta, Helena sussurrou. Obrigado por me esperar, Daniel, respondeu. E naquele quarto, onde uma jovem vendida havia encontrado sua missão e um homem perdido havia encontrado sua salvação, nasceu uma história de amor que desafiaria todas as probabilidades. Uma semana havia se passado desde o despertar milagroso de Daniel, e a mansão estava irreconhecível. Médicos especialistas desfilavam pelos corredores, jornalistas tentavam invadir a propriedade, e a recuperação que deveria ser íntima havia se tornado um espetáculo público. Helena observava tudo com um crescente desconforto. Daniel estava mais forte a cada dia, mas também mais distante. Não fisicamente. Ele ainda segurava sua mão sempre que possível. Ainda pedia para ela cantar, quando tinha pesadelos. Mas havia algo mudando nele, uma frieza que ela não conseguia compreender. Naquela manhã, Helena encontrou Daniel na biblioteca, folheando documentos financeiros com uma intensidade quase febril. Ele havia insistido para que Roberto trouxesse todos os relatórios dos últimos 6 meses. Bom dia, Helena disse suavemente, aproximando-se da poltrona onde ele estava sentado. Daniel levantou os olhos e, por um momento, o homem que havia despertado com lágrimas nos olhos estava lá. Mas, rapidamente, uma máscara de controle tomou conta de suas feições. Helena! Sua voz estava diferente, mais formal, mais distante. Como você dormiu? Bem, ela mentiu. A verdade era que mal conseguia dormir desde que ele começara a se recuperar. Havia algo no ar, uma tensão que ela não conseguia identificar. Preciso conversar com você, Daniel disse, fechando os documentos. Sobre nós, sobre sua situação aqui. Helena sentiu o estômago afundar. Minha situação? Você foi vendida, Helena, forçada a vir para cá. Agora que estou bem, você é livre para ir embora. As palavras atingiram Helena como um soco no estômago. Você quer que eu vá embora? Não é sobre o que eu quero, Daniel respondeu,
mas ela captou a hesitação em sua voz. É sobre o que é certo. Você merece ter escolhas, merece ter uma vida real. E se minha escolha for ficar? Daniel se levantou caminhando até a janela. Mesmo após semanas acamado, ele ainda era imponente, 1,80 m de determinação e poder. Helena, você não entende quem eu sou, que tipo de homem eu era antes do acidente. Então me conte. Daniel permaneceu em silêncio por um longo momento, observando o jardim através do vidro. Eu era impiedoso, frio. Construí este império pisando em pessoas como seu pai. Helena se aproximou dele. Isso não é quem você é agora. Como você pode ter certeza? Daniel se virou para ela e havia dor genuína em seus olhos. Estes documentos mostram negócios que fiz, decisões que tomei, famílias que destruí para aumentar meus lucros. Daniel, há 2 semanas, um de meus subordinados aprovou a compra da dívida de uma família rural. Eles perderam a fazenda que estava na família há gerações. Daniel mostrou a Helena um dos documentos. A assinatura está aqui. Minha assinatura. Helena leu o documento, sentindo um frio crescer em seu peito. Era sobre a propriedade de uma família chamada Santos. Sua família. Daniel, ela sussurrou. Esta é a fazenda do meu avô. Aqui meu pai perdeu 6 meses atrás. O sangue drenou do rosto de Daniel. O quê? Foi por isso que ele começou a beber mais. Foi por isso que ele ficou desesperado. Foi por isso que ele me vendeu. Helena olhou para Daniel com olhos cheios de lágrimas. Você destruiu minha família meses antes de eu sequer saber que você existia. Daniel cambaleou como se tivesse levado um tiro. Não, não pode ser verdade. O sobrenome está aqui. Santos, Joaquim Santos. Helena apontou para o documento com mãos trêmulas. Meu pai. Helena, eu não sabia. Se eu soubesse... Você não se importava em saber. As palavras saíram mais amargas do que Helena pretendia. Para você, éramos apenas números numa planilha. Daniel se sentou pesadamente na poltrona, colocando a cabeça entre as mãos. Meu Deus, o que eu fiz? Helena estava rasgada entre consolar o homem que amava e confrontar o homem que havia destruído sua vida. Você tirou tudo de nós, nossa terra, nossa dignidade, nosso futuro. E seu pai te vendeu por causa disso. Daniel levantou a cabeça, os olhos vermelhos de emoção. Helena, você está aqui porque eu destruí sua família primeiro. Não, Helena disse firmemente. Eu estou aqui porque o destino quis que nossas vidas se cruzassem. Porque você precisava ser salvo e eu precisava de um propósito. Como você pode me perdoar? Como pode sequer olhar para mim? Helena se ajoelhou na frente da poltrona dele, segurando suas mãos. Porque o homem que tomou essas decisões não é o homem que acordou segurando minha mão. Porque o homem que está aqui agora está sofrendo com as consequências de suas ações. Isso não muda o que eu fiz. Não, mas pode mudar o que você vai fazer daqui para frente. Daniel estudou o rosto dela, procurando por sinais de raiva ou ressentimento. Você deveria me odiar. Eu deveria, Helena concordou, mas não consigo. Porque você chorou quando me ouviu cantar. Porque você segurou minha mão como se ela fosse sua salvação. Porque você me olha como se eu fosse preciosa. Você é preciosa. Daniel tocou gentilmente o rosto dela. Você é a pessoa mais pura que já conheci e eu destruí sua vida. Você não destruiu, Helena disse com convicção. Você a transformou. Se não fosse por essas circunstâncias, nunca nos teríamos conhecido. Helena, Daniel, eu cresci ouvindo meu avô dizer que cada pessoa carrega luz e sombra dentro de si. Suas sombras trouxeram dor, mas sua luz me trouxe amor. Daniel a puxou para mais perto, abraçando-a como se ela fosse escorregar entre seus dedos. Não mereço você. Talvez não, Helena disse contra o peito dele. Mas me ama.
com cada fibra do meu ser. Então você me merece, porque o amor verdadeiro não é sobre merecer, é sobre escolher crescer juntos. Roberto apareceu na porta da biblioteca, tossindo discretamente. Senhor Daniel, há alguém aqui para vê-lo. Não estou recebendo visitas, Daniel respondeu sem soltar Helena. É a senhora Verônica Caldas. O nome atingiu Daniel como um raio. Helena sentiu o corpo dele endurecer contra o seu. Quem é Verônica? Ela perguntou. Minha ex-noiva, Daniel respondeu, sua voz subitamente fria. A mulher com quem eu ia me casar antes do acidente. Helena se afastou, sentindo como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Ex-noiva? Ela terminou nosso noivado quando soube em que eu estava em coma. Desapareceu com uma parte considerável da minha fortuna. E agora ela voltou, Roberto acrescentou. Diz que tem direitos legais sobre a propriedade. Daniel se levantou e Helena viu o empresário implacável emergindo. Mande-a entrar. Daniel, não, Helena sussurrou. Algo sobre isso não está certo. Mas já era tarde. O som de saltos altos ecoava pelo corredor, aproximando-se da biblioteca. Quando Verônica Caldas apareceu na porta, Helena entendeu imediatamente por que Daniel havia se apaixonado por ela. Verônica era deslumbrante, loira, elegante, usando um vestido que custava mais do que Helena havia visto na vida inteira. Seus olhos azuis varreram o ambiente até pousar em Helena com desdém mal disfarçado. Daniel, Verônica disse, sua voz melosa, que bom vê-lo recuperado. Verônica, a voz de Daniel era glacial. Pensei que você tivesse fugido para a Europa com meu dinheiro. Eu precisava de tempo para processar tudo. Verônica respondeu, aproximando-se. Mas agora que você está bem... Seus olhos caíram sobre Helena novamente. E esta deve ser a... enfermeira? Esta é Helena, Daniel disse, colocando um braço protetor ao redor dela. A mulher que salvou minha vida. Verônica riu, um som cristalino e cruel. Oh, querido, você realmente acha que uma camponesa barata pode substituir o que tínhamos? Helena sentiu o sangue ferver. Desculpe, mas quem é você para... Eu sou a mulher que Daniel escolheu para se casar, Verônica interrompeu. Antes dessa interrupção inconveniente. Você me abandonou, Daniel explodiu. Roubou meu dinheiro e desapareceu. Eu protegi nossos ativos enquanto você estava incapacitado, Verônica corrigiu suavemente. E agora voltei para cuidar de você, para te livrar dessa situação constrangedora. Helena deu um passo para trás, mas Daniel a segurou firmemente. A única coisa constrangedosa aqui é você, Daniel disse, sua voz carregada de ameaça. Helena vale mais do que você jamais sonhou em ser. Verônica sorriu, mas não havia calor no gesto. Veremos quanto tempo essa paixãozinha dura quando você lembrar de quem realmente é Daniel Ferraz. Helena olhou entre Daniel e Verônica, sentindo que havia muito mais nessa história do que estava sendo dito. A tensão no ar era tóxica, carregada de segredos e ameaças não ditas. Verônica, Daniel disse finalmente, você tem exatamente 5 minutos para pegar suas coisas e sair da minha propriedade. Se não fizer isso, chamarei a segurança. Oh, Daniel, Verônica riu novamente. Você realmente acha que pode me dispensar assim? Após tudo que sei sobre você, sobre seus negócios, sobre circunstâncias especiais do seu acidente? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena olhou para Daniel e viu algo que nunca havia visto antes: medo. Verônica havia acabado de revelar que sabia de algo sobre o acidente, algo que Daniel não queria que viesse à tona. O que você quer? Daniel perguntou, sua voz baixa e perigosa. Quero meu lugar de volta, Verônica respondeu, e quero que essa intrusa seja removida da equação.
Helena sentiu o mundo girando. Em questão de minutos, havia descoberto que Daniel havia destruído sua família e que havia uma ex-noiva perigosa, tentando reclamar sua vida. Mas quando olhou para Daniel, viu a mesma dor e confusão que ela sentia. Eles estavam juntos naquilo, lutando contra forças que ameaçavam separá-los. Helena fica, Daniel disse firmemente, e você sai, agora. Verônica sorriu, mas seus olhos estavam frios como gelo. Isso não terminou, Daniel, nem de longe. Quando ela saiu, Helena e Daniel ficaram sozinhos no silêncio pesado da biblioteca. Daniel, Helena sussurrou, o que ela quis dizer sobre o acidente? Daniel olhou para ela com olhos cheios de segredos e dor. Helena, há coisas sobre mim, sobre minha vida, que você não sabe. Coisas que podem mudar tudo entre nós. Então me conte. Eu não posso, Daniel disse, sua voz quebrando. Porque, se eu contar, você pode realmente me odiar. Helena segurou o rosto dele entre suas mãos. Daniel Ferraz, eu vi sua alma quando você estava inconsciente. Vi quem você realmente é. Nada que você me conte vai mudar isso. Mas enquanto dizia essas palavras, Helena se perguntava se estava sendo ingênua. Quantos segredos um homem podia carregar e quantos deles ela seria capaz de perdoar? Lá fora, Verônica Caldas entrava em seu carro luxuoso, um sorriso venenoso no rosto. Ela havia plantado as sementes da dúvida. Agora era só esperar elas crescerem e destruírem o conto de fadas patético que Daniel e Helena estavam vivendo. A guerra havia apenas começado. 3 dias se passaram desde a aparição devastadora de Verônica, e a tensão na mansão era quase tangível. Daniel mal falava, passava horas trancado no escritório, e Helena sentia como se estivesse perdendo o homem que havia despertado com tanto amor nos olhos. Naquela manhã chuvosa, Helena decidiu confrontar a situação. Encontrou Daniel na varanda dos fundos, observando a tempestade com uma taça de uísque na mão. Algo que a preocupou, considerando que ele mal havia se recuperado. Desde quando? Você bebe pela manhã? Helena perguntou, sentando-se ao lado dele. Desde que descobri que sou um monstro, Daniel respondeu sem olhar para ela. Você não é um monstro. Helena, eu destruí sua família. Sua vida inteira mudou por causa das minhas decisões gananciosas. Daniel finalmente a encarou, e ela viu a culpa corroendo-o por dentro. Como você pode sequer me suportar? Porque eu escolho ver quem você é agora, não quem você era. Helena tocou sua mão. Daniel, o que Verônica quis dizer sobre o acidente? Daniel enrijeceu imediatamente. Helena, não, chega de segredos. Se vamos ter alguma chance juntos, preciso saber de tudo. Daniel bebeu o restante do uísque de uma só vez, como se precisasse de coragem líquida. O acidente não foi um acidente. Helena sentiu o sangue gelar. O que você quer dizer? Verônica tentou me matar. As palavras saíram como uma bomba, ecoando na varanda silenciosa. Helena ficou sem fala, processando a informação. Como assim tentou te matar? Daniel se levantou, caminhando até a grade da varanda. No dia do acidente, eu havia descoberto que ela estava desviando dinheiro da empresa. Milhões de reais transferidos para contas offshore. E você confrontou ela. Pior que isso, eu tinha provas, documentos, gravações de conversas telefônicas. Ia entregá-la para a polícia no dia seguinte. Daniel passou as mãos pelo cabelo, revivendo a memória dolorosa. Naquela noite, ela me chamou para uma conversa. Disse que queria explicar tudo. Helena se aproximou dele. Continue. Eu fui como um idiota. Ainda achava que a amava, que podíamos resolver aquilo. A voz de Daniel estava carregada de amargura. Ela me encontrou numa estrada isolada. Disse que tinha algo para me mostrar no carro dela. Daniel. Quando me aproximei, ela acelerou direto para cima de mim.
Se eu não tivesse pulado para o lado no último segundo, teria morrido na hora. Daniel fechou os olhos, revivendo o trauma. Mesmo assim, o impacto me jogou contra as árvores. Bati a cabeça e... você sabe o resto. Helena sentiu náusea. Ela tentou te assassinar. E quase conseguiu. 6 meses em coma. Ela deve ter achado que eu nunca mais acordaria. Por que você não contou isso para a polícia? Daniel riu amargamente. Com que provas? Eram só minha palavra contra a dela. E ela é muito inteligente. Deve ter criado um álibi perfeito. Mas agora que você acordou, agora ela está desesperada. Por isso voltou. Daniel se virou para Helena. Helena, você precisa entender. Verônica não é apenas uma ex-noiva ciumenta. Ela é perigosa. Ela mataria para conseguir o que quer. Helena sentiu um arrepio de medo percorrer sua espinha. E o que ela quer? Minha fortuna. E eliminar qualquer ameaça a isso. Daniel segurou os ombros de Helena com força. Você é uma ameaça, Helena. Se ela perceber o quanto você significa para mim... Daniel, você está me assustando. Bom, porque você deveria estar assustada. Daniel caminhou nervosamente pela varanda. Helena, talvez você devesse ir embora. Só até eu resolver isso. Não. A resposta de Helena saiu firme e determinada. Não vou deixar ela nos separar. Helena, você não entende. Verônica não tem limites morais. Ela... O som de saltos altos ecoando pelo corredor interno interrompeu a conversa. Roberto apareceu na porta da varanda, visivelmente perturbado. Senhor Daniel, a senhora Caldas está aqui novamente. E desta vez trouxe companhia. Daniel e Helena trocaram olhares tensos. Que tipo de companhia? Daniel perguntou. Advogados e 2 homens que, bem, não parecem ser advogados. Capangas, Daniel murmurou. Ela trouxe capangas. Helena sentiu o medo verdadeiro pela primeira vez. Daniel, o que fazemos? Você fica aqui. Eu vou lidar com isso. De jeito nenhum. Estamos juntos nisso. Antes que Daniel pudesse protestar, Verônica apareceu na varanda, seguida por 2 homens de terno escuro e um advogado de aparência oleosa. Daniel, querido, Verônica disse com um sorriso venenoso. Espero não estar interrompendo nada importante. O que você quer, Verônica? Quero o que é meu por direito, como sua noiva, ex-noiva. Daniel a corrigiu friamente. Como a mulher que estava com você quando sofreu o trágico acidente. Verônica continuou sem se abalar. Tenho direitos legais sobre seus bens, especialmente considerando seu estado mental fragilizado após o coma. O advogado se adiantou. Senhor Ferraz, sou o Dr. Augusto Mendes. Tenho aqui documentos que comprovam o direito da senhora Caldas a uma parte substancial de seus ativos. Que documentos? Daniel perguntou, mas Helena podia ver que ele estava preocupado. Um testamento em vida que você assinou 6 meses antes do acidente, nomeando a senhora Caldas como sua principal beneficiária em caso de incapacitação. Helena viu o sangue drenar do rosto de Daniel. Eu nunca assinei isso. Sua assinatura está aqui, o advogado disse mostrando os papéis. Devidamente reconhecida em cartório. É falso. Prove, Verônica disse com um sorriso cruel, porque eu tenho testemunhas que viram você assinando. Testemunhas compradas. Cuidado com as acusações, Daniel. Difamação também é crime. Helena observava a cena com um horror crescente. Verônica havia preparado tudo meticulosamente. E há mais, Verônica continuou. Esta, funcionária, que você mantém aqui. Tenho informações preocupantes sobre as circunstâncias de sua presença. Helena sentiu o estômago afundar. Parece que ela foi vendida para cuidar de você. Isso configura tráfico humano, não é, Dr. Mendes? O advogado assentiu gravemente. É uma acusação muito séria. Pode resultar em prisão tanto para quem comprou quanto para quem vendeu. Você está blefando, Daniel disse, mas sua voz soava menos segura. Estou. Tenho aqui o contrato assinado pelo pai dela. R$ 50.000 pela.
Prestação de serviços. Da filha. Verônica mostrou o documento que Helena reconheceu imediatamente. Muito interessante o que alguns homens fazem quando estão desesperados por dinheiro. Helena sentiu o mundo desabar. Não apenas ela havia sido vendida, havia provas documentais disso. Daniel não sabia, Helena disse, encontrando sua voz. Ele estava em coma, mas ele sabe agora e decidiu manter a situação. Verônica sorriu como uma predadora. Isso o torna cúmplice. O que você quer? Daniel perguntou, sua voz baixa e perigosa. Quero que você assine os papéis transferindo 60% de seus ativos para mim. E quero que essa garota desapareça. Nunca. Oh, mas você vai. Verônica acenou para os dois homens de terno. Porque se não fizer isso, vou à polícia com evidências de que você está mantendo uma escrava sexual comprada do pai dela. Isso é mentira, Helena explodiu. É? Então por que você está dividindo a cama com seu patrão? Verônica riu. Não, querida. Isto parece exatamente com o que é. Um homem rico comprando uma jovem pobre para satisfazer suas necessidades. Daniel deu um passo ameaçador em direção a Verônica. Cuidado com o que você diz sobre Helena. Ou o quê? Vai tentar me machucar novamente? Verônica sorriu maliciosamente. Oh, espera. Você não lembra do que aconteceu na última vez que me confrontou, lembra? A tensão explodiu. Daniel avançou para Verônica, mas os dois capangas se moveram rapidamente, bloqueando seu caminho. Eu lembro de tudo, Verônica, Daniel disse, sua voz carregada de fúria. Lembro de você tentando me matar. Prove, Verônica desafiou. Sua palavra contra a minha, e eu tenho álibi para a noite do acidente. Tenho certeza que tem. Daniel. Helena tocou seu braço, tentando acalmá-lo. Não vale a pena. Oh, mas vale sim, Verônica disse. Porque eu não terminei. Vê. Enquanto você estava dormindo seu sono de bela adormecida, eu estive muito ocupada, coletando evidências, criando documentos, construindo casos. Verônica se aproximou de Helena com olhos frios. E descobri coisas muito interessantes sobre nossa pequena Cinderela aqui. Deixe Helena fora disso, Daniel advertiu. Helena está no centro disso. Porque ela não é apenas uma pobre órfã vendida pelo pai. Ela é a neta de Antônio Santos. O nome atingiu Daniel como um raio. Helena viu o reconhecimento e horror nos olhos dele. Quem é Antônio Santos? Helena perguntou confusa. Diga a ela, Daniel. Verônica sorriu maliciosamente. Diga a ela sobre o velho que você destruiu 5 anos atrás. Daniel ficou pálido. Helena. Seu avô não morreu de causas naturais, querida. Verônica continuou, ignorando os protestos de Daniel. Ele teve um ataque cardíaco quando Daniel aqui tomou suas terras. Morreu sabendo que sua família perderia tudo. Helena sentiu o mundo girando. Meu avô morreu por sua causa? Helena, eu não sabia. Daniel tentou se explicar. Você matou meu avô. Helena recuou. Horror e dor se misturando em seu rosto. Não diretamente. Verônica acrescentou com falsa simpatia. Mas o estresse de perder a fazenda da família. Bem, o coração do velho não aguentou. Helena olhou para Daniel com lágrimas nos olhos. Você tirou tudo de nós. Nossa terra, nosso futuro e depois, meu avô. Helena, por favor, me deixe explicar. Explicar o quê? Helena gritou. Que você é exatamente o monstro que ela diz que é? Daniel estendeu a mão para ela, mas Helena se afastou. Não me toque, não se atreva a me tocar. Helena, eu te odeio. Helena gritou, as palavras saindo de um lugar de dor profunda. Eu te odeio. E ela correu para dentro da mansão, deixando Daniel devastado na varanda com Verônica e seus capangas. Verônica sorriu satisfeita. Bem, isso foi mais fácil do que eu esperava. Daniel se virou para ela com olhos assassinos. Você vai pagar por isso. Não, querido, você é quem vai pagar.
Verônica acenou os papéis. Você tem 24 horas para assinar estes documentos. Se não fizer isso, Helena será presa como cúmplice de tráfico humano e você será exposto como o homem que comprou uma escrava sexual. Helena nunca foi. Não importa o que ela foi ou não foi. Importa o que posso fazer parecer que ela foi. Verônica se aproximou perigosamente. E acredite em mim, Daniel. Quando eu terminar com vocês dois, não sobrará nada. Verônica e seus homens saíram, deixando Daniel sozinho na varanda, sob a chuva que começava a cair mais forte. Lá dentro da mansão, Helena chorava em seu quarto, o coração despedaçado, pela descoberta de que o homem que amava havia destruído não apenas sua família, mas causado a morte de seu avô querido. A guerra havia escalado para um nível mortal e Verônica estava vencendo. 22 horas haviam se passado desde o ultimato de Verônica e a mansão Ferraz parecia assombrada pelo peso dos segredos revelados. Helena não havia saído do quarto desde a explosão emocional da véspera e Daniel vagava pelos corredores como um fantasma, carregando o peso de todas as suas decisões destrutivas. Roberto observava seu patrão com preocupação crescente. Em seus 15 anos trabalhando para a família Ferraz, nunca havia visto Daniel tão quebrado, tão perdido. Senhor Daniel, Roberto se aproximou cautelosamente. A senhorita Helena ainda não comeu nada desde ontem. Ela precisa se alimentar. Daniel parou de andar e olhou para Roberto com olhos vermelhos de insônia e dor. Ela tem todo o direito de me odiar, Roberto, todo o direito. Senhor, posso falar francamente? Daniel assentiu, resignado. Eu conheci seu avô, Antônio Santos. Ele trabalhou aqui na mansão quando eu era jovem. Roberto pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Era um homem bom, honrado. E se ele soubesse que sua neta estava aqui, cuidando do Senhor, ele entenderia que o destino às vezes tem planos que nossa mente pequena não consegue compreender. Roberto, o senhor não é o mesmo homem que tomou aquelas decisões há 5 anos. O acidente mudou o senhor. Helena mudou o senhor. Roberto colocou uma mão paternal no ombro de Daniel. Às vezes, precisamos quebrar completamente para nos reconstruirmos da forma certa. Daniel olhou para a porta do quarto de Helena, que permanecia fechada e silenciosa. E se ela nunca me perdoar? Então o senhor precisa encontrar uma forma de perdoar a si mesmo primeiro. Naquele momento, o som de carros chegando ecoou pelo pátio. Daniel olhou pela janela e viu 3 viaturas da polícia seguidas pelo carro. Luxuoso de Verônica. Ela cumpriu a ameaça, Daniel murmurou. Chamou a polícia. Roberto franziu o senho. Senhor, isso pode ser... É o fim, Roberto. Para mim e para Helena. Os policiais, liderados por um delegado de meia-idade, entraram na mansão com expressões sérias. Verônica os seguia, triunfante, acompanhada por seu advogado oleoso. Delegado Moreira, Verônica disse com falsa cortesia. Este é Daniel Ferraz, o homem sobre quem conversamos. Senhor Ferraz, o delegado se adiantou. Precisamos conversar sobre uma situação delicada. Daniel respirou fundo, preparando-se para o pior. Estou à disposição. Temos aqui uma denúncia formal sobre uma jovem mantida em condições inquestionáveis. Uma Helena Santos. Helena está aqui por vontade própria, Daniel disse, mas sua voz soava menos convincente do que gostaria. É, porque temos aqui documentos que sugerem o contrário. O delegado mostrou os papéis que Verônica havia providenciado. Um contrato onde o pai dela recebe R$50 mil por serviços prestados pela filha. Nesse momento, a porta do quarto de Helena se abriu. Ela apareceu na escada, com os olhos inchados de tanto chorar, mas com uma determinação feroz no rosto. Eu ouvi vozes, Helena disse.
descendo lentamente. O que está acontecendo aqui? Senhorita Santos, o delegado se virou para ela. Somos da Polícia Civil. Recebemos uma denúncia sobre sua situação nesta residência. Helena olhou para Verônica, que sorria com satisfação mal disfarçada. Depois para Daniel, que parecia derrotado. Que tipo de denúncia? Helena perguntou. Que você foi vendida pelo seu pai para prestação de serviços ao Sr. Ferraz. Helena ficou em silêncio por um momento, processando. Então, surpreendentemente, ela riu. Não uma risada de alegria, mas de ironia amarga. Serviços, ela repetiu. Interessante como as palavras podem soar sujas quando usadas pela pessoa errada. Senhorita, preciso que responda honestamente, o delegado insistiu. Você está aqui por livre vontade? Helena olhou diretamente para Daniel, seus olhos ainda cheios de dor, mas também de algo mais. Uma clareza que não estava lá antes. Delegado, Helena disse lentamente. É verdade que meu pai me vendeu. É verdade que eu não tive escolha em vir para cá inicialmente. Verônica sorriu, pensando ter vencido. Mas que Helena continuou. Desde o momento em que cheguei aqui, cada escolha que fiz foi minha. Cada palavra que disse, cada momento que passei cuidando de Daniel, enquanto ele estava inconsciente, cada sentimento que desenvolvi, isso foi escolha minha. Helena, Daniel sussurrou. E sim, eu descobri coisas terríveis sobre o passado dele. Coisas que me machucaram profundamente. Helena olhou para Daniel com lágrimas nos olhos, mas também descobri algo sobre perdão, sobre redenção, sobre como as pessoas podem mudar. Helena se virou para Verônica com fogo nos olhos e, principalmente, descobriu que é uma pessoa verdadeiramente má. Como se atreve? Verônica começou. Como eu me atrevo? Helena interrompeu, sua voz crescendo em intensidade. Você tentou matar um homem. Você forjou documentos. Você está aqui tentando destruir vidas por ganância. Senhorita Santos, o delegado interveio. Você tem provas dessas acusações? Eu tenho algo melhor que provas, Helena disse, puxando um pequeno gravador digital do bolso. Eu tenho confissões. O sangue drenou do rosto de Verônica. Ontem, à noite, depois de descobrir a verdade, eu não conseguia dormir. Então fui caminhar pelo jardim e ouvi vozes na varanda lateral. Helena olhou diretamente para Verônica. Vozes de pessoas comemorando como haviam manipulado a situação perfeitamente. Helena pressionou o play do gravador. A voz de Verônica ecoou claramente. Idiota do Daniel acreditou em tudo. E quando ele assinar os documentos amanhã, teremos 60% da fortuna dele. O acidente que planejamos valeu a pena. O delegado franziu o senho. Continue reproduzindo. A gravação continuou com Verônica conversando com seu advogado. Documentos falsificados ficaram perfeitos. E se ele não assinar, a história do tráfico humano vai destruir a reputação dele de qualquer forma. Isso é inadmissível. Verônica gritou. Gravação sem consentimento. Gravação de confissão de crimes, o delegado corrigiu, fazendo sinais para seus homens. Senhorita Caldas, você está presa por tentativa de homicídio, falsificação de documentos e extorsão. Vocês não podem... Verônica protestou enquanto era algemada. Podemos e vamos, o delegado disse firmemente. Senhorita Santos, precisaremos de seu depoimento formal. Claro, Helena concordou. Enquanto Verônica era levada pelos policiais, gritando ameaças e protestos, Helena e Daniel ficaram sozinhos na mansão silenciosa. Helena, Daniel se aproximou cautelosamente. Você me salvou. Novamente. Helena olhou para ele e Daniel viu que a raiva havia se transformado em algo mais complexo. Dor, mas também compreensão. Daniel, eu passei a noite inteira pensando sobre tudo que Verônica disse. Sobre meu avô, sobre nossa família, sobre você. Helena, eu sinto muito, mais do que palavras podem expressar.
Eu sei que sente. E eu sei que você não é mais o homem que tomou aquelas decisões. Helena respirou fundo. Mas também sei que não posso simplesmente esquecer. A dor é real. Daniel assentiu, lágrimas formando em seus olhos. Eu entendo se você quiser ir embora. Quero, Helena disse, e Daniel sentiu o coração se despedaçar. Mas também quero algo mais. O quê? Quero que você use sua fortuna para consertar o que pode ser consertado. Quero que você ajude famílias como a minha. Quero que você se torne o homem que eu vi quando você estava inconsciente. Alguém que cura em vez de destruir. Daniel olhou para ela com admiração crescente. Helena, e quero que você faça isso comigo, porque apesar de toda a dor, apesar de tudo que descobri, eu ainda te amo. E talvez seja exatamente por isso que nossos caminhos se cruzaram. Daniel não conseguiu mais se conter. Ele a puxou para um abraço desesperado, ambos chorando de alívio e dor e esperança. Helena, eu prometo que vou passar o resto da minha vida tentando merecer você. Você não precisa me merecer, Daniel. Você só precisa me amar. Eu te amo mais que minha própria vida. Então me mostre. Não com palavras, mas com ações. Me ajude a transformar nossa dor em algo bom. Daniel se afastou para olhar nos olhos dela. Casa comigo, Daniel. Não como o milionário arrogante que eu era, mas como o homem que você me ajudou a me tornar. Casa comigo e vamos construir algo belo das cinzas do que destruímos. Helena o estudou por um longo momento. Sob uma condição. Qualquer uma. Vamos começar devolvendo as terras para as famílias que você prejudicou, incluindo a fazenda do meu avô. Daniel sorriu, e pela primeira vez em dias era um sorriso genuíno. Feito, mas Helena, posso pedir uma coisa? O quê? Me ajude a aprender a ser um homem bom, porque sozinho eu não sei como. Helena tocou gentilmente o rosto dele. Você já começou. O homem que acordou segurando minha mão, o homem que chora quando me vê sofrer. Esse é o homem bom que sempre esteve lá. Nós só precisamos deixar ele crescer. E ali, na mansão que havia testemunhado tanta dor e redenção, dois corações feridos decidiram se curar juntos, transformando a escuridão do passado na luz de um futuro construído, sobre amor verdadeiro e justiça restaurada. 6 meses depois da prisão de Verônica, a mansão Ferraz havia se transformado completamente. Os corredores que antes ecoavam solidão, agora vibravam com risos de crianças e conversas esperançosas de famílias que haviam recuperado suas terras. Daniel havia cumprido sua promessa de restituição, e a propriedade se tornara um centro de apoio para comunidades rurais. Naquela manhã dourada de sábado, Helena acordou no quarto que um dia fora sua prisão, e agora era seu santuário. Pela janela, podia ver o jardim onde Daniel havia instalado uma escola para crianças carentes, a primeira de muitas que planejavam construir juntos. Nervosa? Perguntou Carmen, que havia se tornado mais que uma enfermeira. Era agora uma amiga querida e confidente de Helena. Aterrorizada, Helena admitiu, rindo. Quem diria que a menina vendida pelo pai se casaria por amor verdadeiro? Carmen ajudou Helena a vestir o vestido de noiva. Não uma peça extravagante, mas algo simples e elegante que refletia quem ela realmente era. Seu avô estaria orgulhoso, Carmen disse suavemente. Tenho certeza de que ele está assistindo hoje. Helena tocou delicadamente o colar que havia sido de sua mãe, a única joia que usaria no casamento. Espero que sim. Do lado de fora, convidados começavam a chegar. Não era a elite social que normalmente frequentava eventos na mansão Ferraz, mas as pessoas que realmente importavam. Famílias que Daniel havia ajudado, funcionários da propriedade, crianças da escola e até mesmo o delegado Moreira, que havia se tornado amigo após o caso Verônica. Roberto, que assumira orgulhosamente o papel de pai substituto de Helena, bateu na porta.
Está na hora, minha querida. Helena respirou fundo, sentindo uma mistura de emoção e gratidão. Roberto, obrigada por tudo, por cuidar dele quando eu não podia, por cuidar de mim quando eu precisava. Foi um privilégio, senhorita Helena. Agora vamos fazer história. O altar havia sido montado no jardim principal, sob um pavilhão decorado com as mesmas flores silvestres que Helena costumava colher nos primeiros dias na mansão. Era tudo simples, mas carregado de significado. Daniel esperava no altar, e quando Helena apareceu na extremidade do corredor improvisado, ele sentiu como se estivesse vendo um anjo pela segunda vez. Ela caminhava devagar, radiante, acompanhada por Roberto, enquanto crianças da escola espalhavam pétalas pelo caminho. Ela está linda, sussurrou o pastor, um homem simples da comunidade local. Ela é perfeita, Daniel respondeu, sem conseguir tirar os olhos de Helena. Quando Helena chegou ao altar, Daniel estendeu a mão para ela. No momento em que seus dedos se tocaram, ambos sentiram a mesma eletricidade do primeiro dia, quando ele estava inconsciente e ela apenas uma jovem assustada. Dearly, beloved, o pastor começou, mas pausou e sorriu. Perdão, força do hábito. Queridos amigos, estamos aqui hoje para celebrar não apenas a união de Daniel e Helena, mas a prova de que o amor verdadeiro pode transformar até as situações mais improváveis. O pastor olhou para o casal. Daniel e Helena, vocês querem compartilhar seus votos pessoais? Daniel assentiu, tirando um papel do bolso. Mas quando olhou para Helena, dobrou o papel de volta. Helena, sua voz estava carregada de emoção. Quando acordei e vi seu rosto, pensei que você fosse um sonho. Depois descobri que você era real, mas que eu havia causado sua dor. Aprendi que o amor verdadeiro não é sobre merecer alguém, é sobre escolher crescer junto. Ele respirou fundo, as lágrimas já formando. Você me ensinou que a redenção é possível, que pessoas podem mudar, que o passado não define o futuro. Prometo passar cada dia da minha vida sendo o homem que você me ajudou a me tornar. Helena estava chorando abertamente agora. Daniel, sua voz trêmula. Quando cheguei aqui, eu era uma mercadoria vendida. Você me transformou numa mulher amada, mas mais que isso, você me mostrou que posso transformar dor em propósito, tristeza em esperança. Ela segurou as mãos dele mais firmemente. Prometo te amar não apesar dos seus erros, mas incluindo eles, porque foram esses erros que nos trouxeram juntos, e a nossa escolha de crescer além deles que nos mantém unidos. Alianças, por favor, o pastor pediu. Roberto se adiantou com as alianças. Simples bandas de ouro que Daniel havia mandado gravar com as palavras salvação mútua em português. Daniel, você aceita Helena como sua esposa para amá-la, protegê-la e crescer com ela na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, pelo resto de suas vidas? Aceito, Daniel disse, deslizando a aliança no dedo de Helena. Helena, você aceita Daniel como seu marido, para amá-lo, apoiá-lo e crescer com ele na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, pelo resto de suas vidas? Aceito. Helena respondeu, suas mãos tremendo levemente ao colocar a aliança em Daniel. Pelo poder que me é concedido, eu os declaro marido e mulher. Daniel, você pode beijar sua esposa. O beijo foi suave, carregado de promessa e gratidão. Quando se separaram, ambos estavam chorando, mas eram lágrimas de pura felicidade. A pequena multidão explodiu em aplausos e vivas. Crianças correram para o casal, jogando mais pétalas, enquanto Carmen enxugava os próprios olhos com um lenço. Durante a recepção simples que se seguiu, Daniel pediu a atenção de todos. Amigos, ele começou. Hoje não é apenas o dia do meu casamento, é o dia em que anuncio oficialmente a criação da Fundação Santos Ferraz. Helena olhou para ele surpresa. Não sabia dessa parte. Esta fundação, Daniel continuou,
Será dedicada a ajudar famílias rurais, fornecer educação para crianças carentes e garantir que ninguém mais seja forçado a vender um filho por desespero. Ele olhou para Helena com amor infinito. Minha esposa me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. E nossa missão é compartilhar esperança. Helena se levantou, emocionada. E eu quero anunciar que nossa primeira ação será comprar de volta e devolver gratuitamente todas as propriedades rurais que foram perdidas por famílias em dificuldades nos últimos 10 anos. A multidão ficou em silêncio por um momento, processando a magnitude do gesto. Então, uma das mulheres, uma mãe que havia recuperado sua terra meses antes, começou a chorar e aplaudir. Vocês são anjos! Ela gritou. Anjos de verdade! Logo toda a recepção estava em lágrimas emocionadas e aplausos calorosos. Mais tarde, quando os convidados já haviam partido e a lua iluminava o jardim, Daniel e Helena caminhavam de mãos, dadas pelo mesmo local onde ela costumava colher flores nos primeiros dias. Senhora Ferraz, Daniel disse com um sorriso, como sou esse nome? Como um milagre, Helena respondeu. Daniel, você tem certeza sobre a fundação? É muito dinheiro. Helena, há 6 meses eu era um homem rico, mas morto por dentro. Hoje sou um homem que talvez tenha menos dinheiro, mas tem tudo o que importa. Ele a puxou para mais perto. Tenho você. Tenho propósito. Tenho paz. E eu tenho meu milagre. Inesperado! Helena murmurou, encostando a cabeça no peito dele. Sabe, Daniel disse, ainda me pergunto às vezes se nada disso é real. Se não vou acordar e descobrir que você foi apenas um sonho durante o coma. Helena sorriu, olhando para ele. Então, deixe que eu te prove que é real. Ela o beijou sob a luz da lua, no mesmo jardim onde havia colhido suas primeiras flores de esperança, onde havia caminhado durante noites insones, onde havia gravado a confissão que salvou ambos da destruição. Real, Daniel sussurrou contra seus lábios. Completamente real, Helena confirmou. E ali, onde uma jovem vendida havia encontrado amor e um homem perdido havia encontrado redenção, começou uma nova história. Não de conto de fadas perfeito, mas de amor verdadeiro construído sobre perdão, crescimento e a decisão diária de escolher um ao outro. Anos depois, quando crianças perguntassem sobre a história da Fundação Santos Ferraz, os funcionários contariam sobre 2 pessoas que se salvaram mutuamente, que transformaram dor em propósito e que provaram que milagres acontecem quando corações corajosos escolhem amar apesar das cicatrizes. Helena havia sido vendida para cuidar de um homem em coma, mas no final foi ela quem acordou, para uma vida de amor, propósito e milagres cotidianos que só o verdadeiro amor pode criar. E Daniel? Ele finalmente encontrou o que havia procurado a vida inteira sem saber. Não riqueza, não poder, mas uma alma gêmea que o amaria, não apesar de suas falhas, mas incluindo elas, ajudando-o a se tornar o homem que sempre teve potencial para ser. Juntos, eles provaram que às vezes as histórias mais belas nascem das situações mais improváveis. E que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre escolher crescer em perfeição juntos.